Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Você não sabe o que eu tenho aqui na minha mão. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e ela está aberta mais uma vez no livro de Gálatas, na epístola, na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia do Sul. E eu já estou alegre, contente, porque você está aqui comigo para juntos aprendermos um pouco mais acerca deste assunto tão importante, que é inclusive a soteriologia, a respeito da salvação do homem, a respeito dos aspectos da salvação, de que nós vamos ver um pouquinho mais profundamente. Eu peço até um pouquinho mais de paciência para você neste último dos nossos vídeos relacionados à Epístola de Paulo aos Gálatas. Este é o momento em que você pode, por favor, se você ainda não é inscrito, inscrever-se neste canal e nos ajudar. Quem sabe aí, né? Talvez até o final do ano a gente consiga chegar aos 1000 inscritos, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus e também para nos ajudar aí, né? Para a glória de Deus, tá bom? Então você que ainda você está chegando neste vídeo agora, né? Nós temos 2 vídeos para trás a respeito da Epístola de Paulo aos Gálatas, tá ok? Nós temos 2 vídeos para trás. Então peço carinhosa e respeitosamente para você compreender este último vídeo da série de 3 vídeos a respeito de Gálatas. Volte lá 2 vídeos antes e você vai ver aí a introdução aos Gálatas, né, ao corpo, ao eixo principal, ao assunto principal do livro de Gálatas. E agora nós vamos tratar especificamente da teologia paulina, a respeito, dentro da carta aos Gálatas, ok? Da teologia soteriológica de Paulo e também dos debates teológicos ao longo da história, ok? Desde Gálatas capítulo 2, 3, 4, 5 e 6, nós vemos uma correlação muito grande, né, com outras de suas epístolas, mas principalmente a epístola aos Romanos, ok? Então há uma ligação muito grande mesmo, que a carta aos Gálatas tenha sido escrita no ano 48 depois de Cristo, aproximadamente, e a carta aos Romanos, obviamente, foi escrita um pouco mais para frente, no ano 60 aproximadamente, ok? Então nós vamos lá. Nós falamos no último vídeo acerca do conceito da fé e de obras. E temos lá no comentário fixado no topo ali as referências acerca de fé e acerca de obras, que estão de mãos dadas, ok? Estão de mãos dadas. Aqui cabe um adendo já no início deste vídeo acerca do conceito de fé e obra, que às vezes é muito complicado, complexo de se entender. Paulo fala uma coisa, Tiago fala outra, é o que a maioria dos intérpretes, principalmente os iniciantes, interpretam, compreendem. Só que eles não podem perder de vista que Paulo escreve a epístola falando, quando ele fala sobre o conceito de que a fé, né, o conceito de fé, que a salvação é pela fé, pela graça, ele está falando num conceito geral, ou seja, ninguém poderia enviar o seu filho para morrer pela humanidade. Então não houve necessariamente nada, absolutamente nada, que o homem pudesse ter feito, o homem ser humano, né? Porque Jesus ali no caso estava como um homem físico, né? Morreu na cruz do Calvário, mas não havia nada que o ser humano pudesse fazer para poder obter a sua salvação. Neste sentido e apenas neste, a salvação é por fé, é pela graça de Deus. Paulo aos Efésios vai dizer: pela graça sois salvos. Porém, há uma vírgula, depois desta vírgula há uma conjunção adversativa. A palavra conjunção adversativa mais
pressupõe uma contraposição à posição anterior já estabelecida. Então implica dizer, a salvação é por fé, né? A salvação é por fé, a salvação é pela graça de Deus, melhor dizendo, pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé. Algumas versões vai estar, mas por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto, a palavra isto aí, está atrelada ao conjunto da salvação. A salvação no sentido macro veio da parte de Deus por meio de Jesus Cristo, e não há um homem sequer que consiga chegar aos pés do que Jesus fez na cruz do Calvário e do que Deus foi capaz de fazer para salvar a etnia, a raça humana, para salvar a raça humana. Neste aspecto, Paulo está certíssimo, porque a salvação é pela graça de Deus e é pela fé, não é por obras. Nesse sentido, sim. Agora, no sentido microespacial, no sentido micro, ou seja, no sentido da individualidade e também no sentido da oportunidade temporal. O que significa isso? Significa que alguém que aceita Cristo hoje, ele é imbuído de tanta graça, de tanta presença, de tanta fé em Deus, que ele não conseguiria manter-se sem fazer absolutamente nada para Deus. Isso quem fala é Martinho Lutero. Agostinho Martinho Lutero, no século XVI, vai falar, baseado na Bíblia de Estudos da Reforma, principalmente na sua introdução, que diz respeito à vida e à teologia de Martinho Lutero. Ele, Martinho Lutero, inclusive, como gostava muito de Agostinho, por isso que ele é da ordem agostiniana, Ele gostava tanto de Agostinho que virou, foi também conhecido como Agostinho Martinho Lutero. A teologia de Agostinho é reverberada na teologia de Martinho Lutero. Só que Lutero ele consegue falar basicamente a mesma ideia de que Agostinho de Hipona, no século IV depois de Cristo, vai também falar. Inclusive, este é o debate que nós vamos tratar daqui a pouco, daqui a 2 minutinhos a mais, só para que você entenda, Então, perdão. Então, quando ele chega, no século XVI, ele vai dizer: não há possibilidade do homem, que é constrangido pela graça de Deus, manter-se quieto, manter-se estagnado pela glória de Deus que foi reservada e repartida a este homem, pelo constrangimento que a presença de Deus dá. Obviamente, que este crente vai fazer obras. Por que ele vai fazer obras? Porque ele tem um tempo para isso. Ou seja, o ladrão na cruz, que aceitou a crucificação de Jesus como pertencente à sua salvação, foi salvo por meio da fé. Ele creu em Jesus naquele instante. Ou seja, mesmo que houvesse uma possibilidade de perder ou ganhar salvação mediante obras, este homem estaria salvo, porque não deu tempo algum dele nem ser batizado nas águas, nem ser batizado com o batismo de João. Mas mesmo assim Jesus disse para ele que ele estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso. Por quê? Porque não deu tempo. O recorte temporal, de maneira microtemporal, igual nós estamos falando, no aspecto individualizado, não deu tempo daquele ladrão estar fazendo obras. Aí é que mora o perigo, porque não conseguimos compreender esta virada de chave. Paulo vai falar isso em Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3, ele vai falar: ó insensatos Gálatas. Por que ele diz ó insensatos Gálatas? Porque Paulo já havia mostrado para eles
que a lei ritualística não valia mais para eles como seres gentílicos. Não havia mais nenhuma possibilidade das leis ritualísticas tomarem a sua vida, como se fosse aquela ideia mesmo de tradição, né? De tradição, não havia mais. Então nós vamos identificar justamente esse conceito. O que Paulo está falando? É como se ele falasse assim, eu preguei para vocês, né? Olha Gálatas capítulo 2, Paulo está dizendo, eu vivo não mais eu, Cristo vive em mim, né? Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, não tem espaço mais para esse negócio de mata animal, né? Corta a pele do prepúcio, circuncisão. Não existe mais espaço para isso. Não há mais espaço para isso. Então eu já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vem falando sobre o conceito da fé, o conceito de que o legalismo e o formalismo está equivocado. E parece que os ditos judaizantes do período de Paulo vão tentar dissuadir os gauleses, né? A respeito da pregação do apóstolo Paulo. E por isso que Paulo vai falar no capítulo 3, ó insensatos Gálatas. Eu estou tentando falar com vocês várias vezes e vocês parecem que estão dando uma de loucos. Insensatez, loucura. Falta de senso, falta de bom senso. Em alguns pontos, falta de razão. Então, nesse sentido, a teologia paulina é clara. A teologia paulina é claríssima. A salvação, no aspecto geral, não precisa necessariamente do homem. Não precisa. Aquilo que eu acabei de explicar. Ele vai falar isso, né, no capítulo de número 3 em diante. Tá ok? Ele vai falar sobre isso no capítulo de número 3 em diante. Então não precisaria necessariamente. Agora, é por isso que a gente tem umas dificuldades. Porque a gente olha para Tiago e vai dizer, Tiago no capítulo 2 vai dizer assim, mostra-me a sua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas isso está tão claro, né? Isso está claríssimo. Está claríssimo. Agora, se você ainda não sabe, você vai ficar sabendo agora. Isso está claríssimo no texto bíblico, né? Isso está, obviamente, claríssimo aqui no texto. Por quê? Porque Paulo está escrevendo, Paulo escreve, de certa forma, a carta aos Gálatas, ela é uma das primeiras escritas, mas alguns vão identificar que o do Novo Testamento, a primeira carta escrita era de Tiago. Então Tiago já tinha carta. Então não há contradição com o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Na realidade, há uma junção. Há uma equiparação com o que Paulo escreve posteriormente a Tiago. Tiago escreve primeiro, tá? Tiago escreve primeiro que Paulo. Então você vai identificar que o apóstolo Paulo está escrevendo a carta baseada em carta de Tiago também, que está sendo já proliferada nas igrejas, principalmente a igreja de Jerusalém e outras igrejas correlacionadas. Então o que Tiago está querendo? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, o caminho para você observar que eu tenho fé em Deus são as obras que eu faço para Ele. Tiago é que vai dizer que a religião perfeita é aquela que ajuda o próximo, que abençoa o mendigo, que dá esmola. Então isso são obras. Paulo nada mais faz do que a base de Paulo, principalmente, é a Torá, né? E a base de Paulo é Abraão. E Abraão, o que Abraão teve? Abraão teve fé. Abraão creu. E a ideia da crença ali, do crer em Deus,
está relacionado diretamente também ao eu fazer para Deus. O eu fazer para Deus. Por quê? Porque a fé é abstrata, gente. Meus irmãos, a fé é abstrata. Ninguém consegue observar a fé, ver a fé. Como é que se consegue ver algo? As pessoas só veem a minha fé quando eu materializo isto. Por isso Deus vai falar para Abraão em Gênesis 22, mata teu filho, teu único filho, porque só assim eu vou saber se você me ama mais do que ama seu filho. Ou seja, isso são obras. Hebreus capítulo de número 11 vai deixar claro que Abraão mostrou obras para Deus, por isso ele está lá na galeria dos heróis da fé. Apesar de ser galeria dos heróis da fé, leia Hebreus 11 inteiro e você vai ver que é pela fé Abraão fez isso, pela fé Abraão fez aquilo, pela fé, né? Foi fazendo, ou seja, pela fé eu faço. Pela fé, abstração, eu faço materialização. Porque ninguém que diz, né, que ama a Deus vai ficar apenas nas palavras. Ele vai demonstrar este amor a partir de suas atitudes. Então não há aqui uma descentralização. Muito pelo contrário, não há aqui uma equidistância entre o que Paulo está ensinando e o que Tiago está ensinando. Muito pelo contrário, há uma equivalência, tá? Há uma equivalência no que Paulo ensina e no que Tiago ensina. Paulo está dizendo, num sentido macro, a fé é suficiente para salvar, porque é pela graça que vocês são salvos. Acabou. Agora, Tiago vai dizer o seguinte, por você estar salvo, é preciso praticar as boas obras. Por você ser um salvo, você pratica boas obras. E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte, já que eu sou salvo, estou salvo, e pratico boas obras por ser salvo, logo, os que acreditam estarem salvos e não praticam boas obras em Cristo. A minha pergunta é, será que de fato eles podem perder a salvação por isto? Ou se as obras deles forem mais, mesmo acreditando em Deus, será que no final de tudo ainda estarão no inferno? É isso que a carta de Paulo aos Gálatas está tentando estabelecer. Ele tenta estabelecer, de certa forma, um status quo, né? Uma ordem plena neste pensamento, de certa forma, deturpado pelos judaizantes da época, na mente dos gauleses que já haviam recebido a mensagem central, o eixo que nós falamos no outro texto, no outro vídeo. Eles já haviam recebido este eixo e já haviam, então, compreendido que a salvação, os aspectos da salvação é justamente este. É a fé na pessoa bendita de Jesus e, por isto, a graça de Deus enviou Jesus para morrer na cruz. E o que eu tenho que ter? Fé que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, depois que essa fé chega, eu vou mostrar a minha fé através das minhas boas obras. Boas obras. Ok? Então você tem, né? Caiu aqui, perdão. Então você tem, para a gente não deixar o vídeo muito longo, né? Que eu falei aí, você tem, por exemplo, as discussões dentro da história da igreja, discussões soteriológicas. As discussões soteriológicas são vastas. Depois do apóstolo Paulo, por exemplo, você tem Agostinho de Hipona, no século IV. Ele discutia com Pelágio, né? Ele discutia com Pelágio acerca do conceito de salvação, né? E aqui é que vai sair, principalmente, o conceito de que o crente não perde salvação,
né? Porque Agostinho vai acreditar em dois pontos principais, né? Para ele, obviamente, a graça, como é gratuita, ele divide a graça em dois: graça operante e graça cooperante. A graça operante, para Agostinho de Hipona, a graça operante é uma graça que nos faz crer. Ou seja, se é uma graça que nos faz crer, pela dedução, pela lógica deducional, né? Se eu tenho pessoas que não creram em Deus, significa que eles ainda não obtiveram a graça que o impele a crer em Deus. A graça que o impele a crer em Deus. E a graça cooperante, depois de eu crer, eu continuar fazendo aquilo, eu continuar crendo, né? Ou seja, então isso implica dizer num Deus que escolhe pessoas para serem salvas e continuarem salvas. Daí tiraram o conceito de Agostinho de que há um conceito de que se você foi salvo é porque o Espírito trabalhou na tua vida, então você não tem possibilidade nenhuma de perda de salvação. Só que Pelágio está dizendo o seguinte: existe realmente duas graças. Mas a primeira graça é a graça original, é a graça que dá a todos os pecadores a possibilidade de arrepender-se. Porque nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão pregando e fala assim, e fala para o povo que está o ouvindo: mas vós resistis ao Espírito Santo. Se há uma resistência do Espírito Santo no homem, não significa que o Espírito Santo seja menos santo e menos poderoso. Não significa que Deus não possa salvar aquela pessoa, que ele seja frustrado com aquilo, não. Muito pelo contrário, nós falamos em outros vídeos aqui que a soberania de Deus é tão tremenda que ele dá ao homem a possibilidade de escolhê-lo. Ou seja, por amor. Deus não laça uma pessoa, salvo exceções, como foi a exceção de Paulo, por exemplo. Mas Deus não laça uma pessoa e o traz amarrado, entrelaçado, né? Contra a sua própria vontade, a vontade do ser humano, no caso, contra a sua própria vontade, como se fosse um Deus carrasco, um Deus tirano, um Deus no sentido de um Deus carrasco mesmo, esta é a palavra, como se fosse um Deus carrasco. Ele não faz isso. Então nós temos esta concepção de que a graça opera porque o Espírito Santo tem que convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então nós concordamos nisso. A graça opera para que o pecador se achegue e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas o homem, o ser humano, pecador, pode resistir ao Espírito porque ele mesmo não consegue ou não deseja de fato assumir. Quantas pessoas aceitaram a Cristo na sua igreja, na sua congregação, praticamente forçado, ou então pela emoção, 2 dias depois ou 3 meses depois saíram e nunca mais voltaram? Por que isso? Será que ele não foi escolhido para ser salvo, então é isso? Não, é porque ele não quis naquele momento. Ele não aceitou de verdade a graça de Deus que opera para o salvar. Ele não aceitou. Ele não aceitou de verdade o Espírito. Ele está como aquela parábola do semeador, né? Que a semente cai em pedregais. Logo ouve a mensagem e para ele a mensagem é linda, traz alegria, mas os prazeres deste mundo acabam sufocando a semente e ele sai. Então é isso que acontece, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Entendeu? Por que nem todos são salvos? Porque nem todos realmente deixaram que o Espírito entrasse de verdade nos seus corações e mentes. Eles estão ainda presos.
Depois de Agostinho de Hipona e de Pelágio, a discussão é longa, mas nós vamos pular por causa do vídeo. O vídeo não pode ficar muito longo, né? E depois vem Martinho Lutero. Martinho Lutero fala aquilo que eu falei no início, né? Ele corrobora com o pensamento de Calvino, de Agostinho de Hipona, né? Mas no final ele acredita que alguém que ama muito a Deus, alguém que ama a Deus, não pode, não ficaria sem morrer por ele 1000 vezes. Então morrer por ele significa Marte, morrer por uma causa maior que eu mesmo. E o Marte é obra. Então eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Depois vem João Calvino, falando sobre os 5 pontos do calvinismo, né? O famoso 5 pontos do calvinismo, não vai dar tempo de nós falarmos aqui. E depois de Jacó Armínio, também os 5 pontos do arminianismo. Basicamente, Paulo ele está falando sobre estas questões. E se ele, que era um homem inteligentíssimo, não estivesse falando que o homem poderia perder a sua salvação, ele não gastaria a sua pena e nem mesmo a sua voz ditando esta carta para o seu amanuense e dizendo a partir do capítulo de número 5, obras da carne e frutos do Espírito. Ele não precisaria perder tempo com isso. Se uma vez o camarada é salvo, ele está salvo e acabou. Ele pode fazer o que quiser. Ele não perderia tempo com isso. Um crente pode perder a sua salvação se viver na prática do pecado. Depois de aceitar a Cristo, depois de render-se a Cristo, depois de inclusive fazer boas obras, esta árvore pode receber uma erva daninha, pode receber uma praga, pode receber aves de rapina e acabar sulapando, de certa forma, todos os seus frutos bons, todas as suas boas obras, e se ele não voltar-se logo, ele pode tornar-se a ser uma pessoa rude, uma pessoa ruim, e uma pessoa que só pratica a iniquidade, o mal, a maldade e as obras da carne, né? Listadas no capítulo número 5. Quais são as obras da carne? A impureza, a prostituição, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, as emulações, a ira, a peleja, a dissensão, a heresia, a inveja, o homicídio, a bebedice, a glutonaria. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que nos dá frutos do Espírito para combater com estas obras da carne. Jesus mesmo já deixou a gente ciente lá, quando os discípulos estavam dormindo. Jesus falou, quando ele estava indo para o Getsêmani, os discípulos dormindo, Jesus falou, não pode vigiar comigo 1 hora? E ele vai responder, verdadeiramente, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a carne é fraca, precisamos vivificar o espírito, alimentar o espírito, com o quê? Com amor, com gozo, com paz, com longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por isso, o apóstolo Paulo é enfático na igreja da Galácia do Sul. Que Deus possa continuar abençoando sua vida. Creia que você está salvo em Cristo Jesus e que precisa cada dia praticar boas obras, porque assim como nós falamos que temos fé em Deus,